Então primeiro eu tenho CCNA, CCNP, dentro das pirâmides aí, Routing Switch, Security, Voice, Wireless, que seja, e servidores que daqui a pouco a Cisco vai ter com certeza. Depois do CCNP eu tenho qual? Depois do CCNP, na pirâmide você só tem o IE, né? Você tem o IE e aí teria o CCA, que seria essa certificação master sobre todas as outras. Né? Então a única certificação do mercado Cisco que você pode fazer direto, e até a gente conhece alguns profissionais que já fizeram mundialmente na internet, é o CCIE. Então o cara estudou para o CCIE e vai lá e pode tirar a certificação, correto? Sim, você tem passando na prova, teórica e prática. Sim. Eu sei do seguinte caso. Eu tenho um amigo meu pessoal mesmo, que ele foi prestar o CCIE Writing, a prova escrita, e antes dele prestar a prova escrita, um profissional da Cisco o convidou para bater um papo e fez 5 ou 7 perguntas. Não sei o total, não lembro. Por que isso? Porque até um tempo atrás nós sabíamos que existia, e ainda existe, uma quantidade incrível de material na internet que você leu e você passou. Os chamados Test King, Actual Testes e tudo mais. Isso. Então o cara que leu aquilo, decorou, vai lá e faz a prova. A gente sabe de N casos que vários profissionais aí fizeram. Eu não sou contra, eu não sou a favor. Só digo o seguinte, você tirou uma prova, tirou uma certificação de 100% naquela prova e apareceu um problema na sua frente, se você for um profissional trabalhar comigo e eu souber que você tirou 100% e não resolveu um problema e gaguejar, meu amigo, eu vou falar, você fez Test King. E ponto. Certificação não quer dizer que o profissional está preparado para resolver os problemas. Concorda comigo ou discorda? Essa é uma grande questão polêmica, né? Eu já tive alunos, por exemplo, que já eram certificados e vieram fazer o curso. Até inicialmente eu estranhei, mas já aconteceu com o CCNA, na verdade, né? Bom, você já é CCNA porque você quer fazer o curso? Não, porque eu fui fazer um teste numa empresa e o rapaz colocou 2 roteadores na mesa e ele não sabia ligar os cabos seriais. E nem sabia ligar, na verdade, nem o cabo de força para ligar os equipamentos, né? Então isso acontece. Infelizmente acontece. Você quer ver um negócio engraçado comigo? Quando eu fui começar a aprender a mexer em roteadores, eu tinha 15, 16 anos. Isso faz muito tempo, logo no início, quando teve negócio de provedores de internet. Eu tirei até CCNP. Mas como que foi? Foi prática. Eu tive que estudar para as provas porque o meu conhecimento teórico era muito menor que o meu conhecimento prático. Porque me dava um roteador, me dava um switch para mexer, eu sabia por causa do dia a dia. Deu pau, era o único cabeçudo lá que podia botar a mão e sabia algum conceito, eu ia lá e resolvia. E no final, quando teve os labs, que já naquela época já tinha alguns labs, configure roteamento tal e configure VLAN tal para fazer tal coisa. Tá pronto, porque era o que você faz no dia a dia. Eu acho isso importante do CCE, o cara fazer primeiro um teste antes para saber se aquela pessoa não fez um Brian Dump, né, do Test King ou do Brian Dump mesmo, saber se o cara detém um conhecimento, saber um pouco da história profissional e depois ir para a prática. Prova prática do CCIE, que eu tenho algumas histórias que diz que é o seguinte: imagine essa prateleira aqui que vocês estão vendo, cheia de roteadores. Aí o cara chega e olha, o cara da certificação da Cisco chega e apresenta, Dilson, você vai prestar o CCIE, né? Vai. Aí os roteadores, dá uma olhadinha, tá? Tá bom. Vai almoçar, amigão. Tá tudo funcionando, você viu, né? Tá. Vai almoçar, amigão. Aí o Adilson vai, almoça 1 hora. Aí quando volta, parou de funcionar. Coloque para funcionar e diga por que parou. E você tem tanto tempo. A prova prática, na verdade, é isso, né? Você faz toda uma configuração de um cenário gigante sozinho, de manhã. Depois do almoço, você vai ter que fazer o troubleshooting disso, né? E eu tive professores na pós-graduação, por exemplo, que foram reprovados no exame porque, na verdade, não documentou as soluções, inclusive, né? Eu sei dessas histórias. Mas, assim, voltando assim, para quem vai começar, na verdade, né, o que eu geralmente digo, é importante você ter alguma base. A gente está falando muito que o exame prático do CCIE é aquilo que realmente acaba com... faz o pente fino, na verdade. Que não é um pente fino garantido, que depois eu vou contar uma história que é engraçada pro pessoal ouvir. O que acontece? Pro pessoal do NA, né? Esse rapaz que eu havia comentado da integradora Cisco, que recebe estagiários e faz entrevistas com muitos estagiários, a grande reclamação dele é que, independente de onde ele estudou, as pessoas, é difícil encontrar alguém que realmente se propõe a fazer troubleshooting. Tanto é que hoje, se você pegar os materiais, uma coisa que está se focando muito, mesmo no nível NA, é que os alunos consigam resolver problemas. Mas isso acho que não é só para Cisco, isso é para o mercado de TI geral. Um exemplo, eu tive um diretor que ele avaliava o profissional não pelo currículo,
mas sim pela quantidade de problemas que ele resolveu. Foi uma coisa incrível. Quando eu fiz essa entrevista com esse cara, até estranhei, mas aí eu respondi, porque eu acho que eu dei sorte na minha carreira, que eu sempre peguei pepino, né? É engraçado porque você trabalha em telecom, trabalha em empresa web e tudo mais. Não são todos os dias que são dias ensolarados e tá tudo bem, não. Você tem dia ensolarado que é um inferno na Terra. E você acaba aprendendo com estresse, né? Então eu dei sorte nisso. E esse diretor falava muito pra gente, pro time que trabalhava com ele, o seguinte: só o estresse constrói, e eu só avalio profissionais que resolvam um troubleshooting. Por quê? Existe uma diferença de um profissional de 5 anos que trabalha numa empresa de um profissional de 2 anos que trabalha em outra empresa. Qual é? Quantidade de problemas que aquele determinado profissional resolveu. Exemplo, um profissional que trabalha há 2 anos numa empresa de telecom e trabalha num ambiente produtivo e tudo mais, com certeza vai saber muito mais que um profissional que trabalha há 5 anos no Ministério Público da Vida. Por quê? Telecom é uma loucura, você já deve ter ouvido falar. Então o cara trabalha no mínimo 10 horas por dia, 12 horas por dia, com o celular na cintura, o laptop nas costas e o Vivo Zap ou qualquer outra operadora que forneça a conexão. Meu amigo, caiu, é o diretor no celular falando, acabou de passar 2 minutos e a empresa acabou de perder 5 milhões de reais. Por que você não resolveu isso? Aí na hora que você tenta contra-argumentar, o diretor fala: eu vou te falar uma frase que eu vivo falando internamente, eu não preciso justificar para te mandar embora. Eu preciso justificar para ter você aqui. Eu já ouvi muito isso. Então eu acho que a prática hoje, o profissional que tem a prática, o profissional que já mexeu, que tem experiência de vida, tanto faz 1 ano, 2 anos, mas tem experiência de troubleshooting, é muito mais valorizado que um profissional que tenha 30 milhões de certificações. É claro que nós temos aqueles casos clássicos que o profissional tem 10, 20, 30, 40 certificações, até porque ele aluga as certificações para empresas que participam de licitações públicas ou RFCs, o que seja no mercado, né? Acho que você já deve ter visto isso. O que acontece na verdade, né? Realmente a empresa valoriza alguém que consiga resolver problemas, né? A certificação é uma maneira que você consegue, vamos dizer assim, procurar comprovar de alguma maneira que o profissional é apto, certo? Na nossa área, por exemplo, a gente não tem um exame de ordem como se fosse uma OAB da vida, alguma coisa assim. Então acho que as certificações... Dá a ideia, porque o SINDPD vai ouvir e vai querer inventar isso, que eles sempre inventam um ODA, que é o sindicato do pessoal de processamento de dados. Não dá ideia. Então, eu acho que as certificações elas cobram um pouco isso, né? Essa ideia de você ter um selo de qualidade. Agora, eu acho assim, a pessoa que decora um Test King, um Brain Dump, na verdade ela engana a si própria, na verdade. Como é aquele caso da pessoa que eu havia comentado, que você até consegue, aquela história do cara CCNA Paper, ou CCIE Paper, CCNP, qualquer certificação, hoje você teria condições. Tem casos de professores de memorização e leitura dinâmica que tiram certificação, né? Sim, tem vários. Mas assim, realmente a diferença é aquilo que você vai fazer no seu dia a dia. A certificação abre portas. Eu acho assim, o título, a certificação é como se fosse o seu cartão de crédito. E você tem a possibilidade de adquirir, de abrir portas com aquilo. Até depois você tem que pagar. Depois você tem que pagar. E ter crédito dentro daquele cartão, ou ter credibilidade no seu certificado, é você que vai ter que construir. Mas, assim, focando em certificações, eu acredito que tanto seja a certificação CCNA, seja a certificação CCNP, CCIE, o profissional tem que estar estudando e estar estudando constantemente. Exemplo disso é que eu sempre classifico. Na palestra que você convidou para ministrar lá na faculdade, eu falei isso para o pessoal que estava assistindo. TI, tecnologia da informação, hoje é igual a medicina. Não quer dizer que o cara fez 5 anos de faculdade que ele tem capacidade de resolver um problema. E, além disso, ele tem que estar estudando, ele tem que continuar estudando a vida dele toda. Sim. Porque sempre rola uma tecnologia a mais, sempre rola um conhecimento a mais, principalmente profissionais que trabalham com roteamento, redes e segurança da informação. Isso é um paradigma, né? Na verdade, assim, para as pessoas que estão querendo, faz a faculdade, faz um curso técnico e sai e nunca mais vai pegar num livro, é totalmente contraditório. Eu tomo cuidado às vezes com a questão, a prática é muito importante, mas mesmo para que você faça a sua prática, você tem alguns conceitos, né? Não dá para você, por exemplo, você falar para o cara, ele vai ser 100% prático, e não tem base teórica, né? Eu acho assim, quem já estudou Cisco, por exemplo, ele vai saber que o Cisco, ele tem um conceito, ele tem uma teoria, ele tem uma base teórica, mas ele não tem base teórica. Então,
cálculo de rede, cálculo de subrede. É uma teoria que é necessária. Eu sempre volto a estudar porque eu sempre esqueço alguma coisa. Quando eu pego 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, elevado a 7, vou fazendo o cálculo e levantando o octeto, isso é claro. Falando de PV4, você vai lembrando. IPv6, putz, VLSM, que é a parte de subdivisão de rede, subdivisão da subdivisão e tudo mais, aí, meu amigo, tem que ter um guiazinho. Então, até eu morri de rir outro dia desse numa reunião, que veio um menino. Não, porque barra 24 é tanto, barra 26 é tanto, e você não tem isso decorado? Aí eu pergunto, quantos anos você tem, rapaz? 23. Falei, que legal, eu tenho 30 anos. Você acha que não tem outras coisas que eu tenho que decorar mais importante que isso? Que você pega lá no Google, IPCalc, e acabou. Hoje os jovens também têm acesso à informação, né? Não só pelos blogs, por todo esse vasto material da internet. Quando eu comecei a estudar, só tinha um livro na biblioteca lá da escola em inglês e tinha que comer o livro. Não, mas isso hoje no Brasil ainda vai ter um livro, né? Vamos lá. No Brasil, as faculdades, assim, são poucas as faculdades. Eu vou citar uma faculdade que há pouco tempo eu estive, que é Impacta, que a biblioteca dela é muito boa. Ela tem livros atuais. Não é uma biblioteca que tem assim livros sobre redes assim, todos os livros, tipo MPLS, mas tem muitos livros. Então, todo e qualquer profissional de TI que esteja cursando Impacto e esteja querendo aprender sobre redes, até mesmo CCNA, tem um livro lá e o cara consegue tirar a certificação e estudar. Isso é um ponto positivo. Agora, as nossas faculdades públicas, esquece. Eu não sei como que é a federal. Acho que a federal não tem uma grande gama de livros aí, livros atuais sobre redes, sobre tecnologia, até porque o governo, infelizmente, não libera verba para isso. Realmente você tem uma defasagem com relação. Livro no Brasil, como um todo, já é uma coisa que nós, se a gente for comparar com os nossos vizinhos na própria América Latina, né? Se você